E até uma questão, meus amigos, assim, foi o primeiro jogo, né, podemos dizer, o primeiro jogo do Tite como treinador do Cruzeiro com o time principal, e eu queria saber de vocês, assim, se já deu para notar alguma diferença no jeito de jogar, porque o Tite falou em manutenção de processos de escalação, já deu para notar alguma diferença em relação ao time do Jardim? Emerson, acho que em alguns aspectos deu para perceber. Eu me lembro que antes do jogo contra o Uberlândia, a gente falava que praticamente nada, né? Com exceção ali daquela saída em três com a presença de um dos laterais. Contra o Uberlândia, com esse time titular, que é um time que já se entende muito bem, eu consegui perceber algumas coisas. Não há uma ruptura e nem acho que isso vai ocorrer. Mas, por exemplo, em termos de bolas paradas, tiveram algumas movimentações bem específicas. Essa maior presença, por exemplo, do William no campo de ataque, né, com ele jogando um pouco mais solto do que o Kaique, acho que foi um fator também importante. E principalmente essa liberdade dos jogadores de meio. E aí eu falo mais de Romero, Lucas Silva e Christian, porque o Matheus Pereira a gente já está acostumado com isso, né, jogar mais próximo realmente ao gol. Mas esses caras terem se aproximado tanto da área, terem se deslocado tanto ao longo do jogo, me chamou a atenção, né? O Lucas Silva, por exemplo, quando ele dá assistência para o Christian, ele tá mais pelo lado esquerdo, né? E aí o Christian cai mais por dentro. Eu me lembro do Lucas Romero até depois do gol feito pelo Caio Jorge, construindo um pouco mais por dentro, avançado. Então, assim, foram pontos que me chamaram a atenção. Fora esse time mais aproximado. O quarto gol, ele ilustra muito bem isso, né? A gente vai ver um Cruzeiro que vai querer controlar mais as partidas, e aí nada melhor do que ter os jogadores mais próximos, né? Do que ter menos bolas esticadas. Então, assim, são alguns pontos que devem aparecer por mais vezes, porque o Tite gosta disso, mas que contra o Uberlândia já me chamou a atenção. Até apareceu numa proporção maior do que eu imaginava. Notou alguma mudança aí, Pedrão? Do jeito que o time jogou? Ô Caramujo, não, o Cruzeiro conservou muitos dos conceitos do Leonardo Jardim, de uma equipe mais vertical, e o Tite falou sobre isso na coletiva, né, que ele não ia chegar e tirar o melhor, ele vai só agregar uma questão de tentar dominar um pouco mais o jogo, né, ele até começa falando sobre controle, e aí depois ele fala mais sobre domínio ali, e eu acho que é algo interessante, e a gente chegou a comentar sobre isso naquele momento onde ainda não tinha os jogos, a gente só tinha a certeza da contratação do Tite, que ele poderia manter esse padrão do Leonardo Jardim, porque já foi assim ao longo da carreira, em alguns momentos, já foram assim as equipes do Tite, né, equipes mais verticais, mas que ele poderia agregar também esse jogo um pouco mais pausado, se defender com a posse, que foi algo que ele comentou nessa coletiva pós-jogo aí contra o Uberlândia. E acho que isso é legal. Eu acho que eu pude perceber mais diferenças no jogo contra o Tombense. Acho que ali foi um Cruzeiro que tentou construir de uma maneira mais pausada, com circulação de posse, ali tendo aquela saída de três, fixando às vezes um lateral, depois ele variou para poder baixar o Japa ali para ajudar os zagueiros. Nesse jogo contra o Uberlândia, acho que até por conta também da forma que o adversário veio, né, a Tombense, se estabeleceu num jogo mais reativo, né, colocou um bloco um pouco mais baixo ali, mas bem mais compacto. O Uberlândia tentou uma marcação mais por encaixes individuais, o que favorecia um jogo de verticalidade. A gente viu por várias oportunidades o Caio Jorge no 1-1 com o zagueiro, então por isso acho que ele acabou entregando mais um Cruzeiro à lá Leonardo Jardim, digamos assim, mas o Tite também é muito inteligente nesse sentido, de conservar algo que deu muito certo, que privilegiou as principais características de vários atletas, e aos poucos ele vai agregando ali uma outra forma do Cruzeiro jogar, porque em alguns momentos a gente vai precisar de ter essa paciência na construção, de trabalhar mais esse jogo mantendo a posse de bola, porque vão ter adversários que vão nos forçar a jogar dessa maneira, e é interessante que o Cruzeiro tenha essa confiança de jogar dessa forma diferente também. E uma coisa que eu achei legal, não me lembro qual jogador que falou na entrevista, é porque
não é por ser Campeonato Mineiro que você não tem que deixar de estudar o adversário, né? E alguém falou exatamente isso. Não, a gente sabia que eles vinham com essa marcação individual, né? Então, o Uberlândia tomou 5 e era para ter tomado 10, né? Porque veio para uma maluquice e o Cruzeiro foi muito letal, aproveitando também disso, né? Ô, Caramujo, só completando, porque é um ponto interessante, né, Samuca? Porque, assim, a marcação individual, ela exige muito do aspecto físico. Então, acho que talvez também o Uberlândia apostou nisso, né? Eu tô com uma preparação mais adiantada do que o adversário, eu vou conseguir sobressair ali no aspecto físico mediante uma marcação individual. Só que aí, eu acho que tanto o próprio Cruzeiro, porque o Tite falou que pensou e pediu aos jogadores um bom jogo, mas não esperava o Cruzeiro daquela forma. E a gente viu várias movimentações do Cruzeiro, né? Os jogadores o tempo inteiro se desmarcando, o Matheus Pereira baixando muito para buscar jogo, atacante centralizando um pouco mais para deixar corredor para lateral, e isso acaba dificultando a marcação individual, porque o cara vai ali perseguindo ao longo do campo e isso vai desgastando. Então, um desgaste que poderia aparecer para o Uberlândia em um outro momento, ele apareceu muito mais cedo, por conta, claro, da qualidade técnica dos atletas do Cruzeiro, mas pela inteligência também de se movimentar e às vezes tirar os jogadores de determinados lugares ali, levando esse desgaste o quanto antes, e aí isso, a qualidade técnica, ela prevalece muito mais contra um adversário que já está fragilizado tecnicamente, e aí fisicamente fragilizado também acaba facilitando muito mais o lado do Cruzeiro. E assim, olhando inclusive para o time, né, eu falei, pô, essa dupla de volantes do Uberlândia ali, né, com o Diego Fumaça, que é um cara que marca muito forte, né, a gente viu isso no Atlético, bate, que é uma beleza, e o outro volante deles também, o Jonatas Paulista, que é até o capitão do time também, jogador de muita marcação. Eu falei, pô, eu acho que com esse time aí vai ser meio difícil para o Cruzeiro entrar, mas acabou que no lance do primeiro gol, por exemplo, os dois volantes estão lá na frente, né? O time do Uberlândia subiu 7 jogadores ali, deixou 3 contra 3, aí você olha e fala assim, pô, convidou, né? Convidou. Então, assim, estrategicamente o Uberlândia cometeu alguns erros e o Cruzeiro soube castigar, né? Poderia ter feito até mais do que o 5-0. Inclusive, assim, quinta-feira temos um jogo aí contra o Democrata. O que vocês acham que seria mais interessante para o Cruzeiro para esse jogo, assim? Um time mesclado, tentar dar mais ritmo para os titulares, bota os reservas, os garotos a gente sabe que não vai ser porque eles estão lá na copinha. Eu tô fechado com a ideia de reservas. O que o Cruzeiro tem pela frente é muito importante, tudo bem que ainda é o primeiro mês do ano, mas um clássico logo em janeiro, acho que já pode... E dá para montar um bom reserva, né, Caim? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Pensando aí nesse banco que o Cruzeiro teve, quem sabe em um retorno ou outro, o Cruzeiro pode ter um time reserva bem competitivo, mas aí olhando, claro, é importante dar ritmo para esses caras também, mas principalmente pelo que vem pela frente, né? O clássico para o Tite eu acho que pode ser importante para dar uma confiança a mais no trabalho dele e também, claro, né, para já começar com tudo o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse grupo de jogadores, os titulares no caso, ser bem exigido antes de uma partida contra o Botafogo, antes de uma estreia em Campeonato Brasileiro, é algo muito importante, e a possibilidade de se vencer um clássico pode ser um combustível importante para iniciar bem o Campeonato Brasileiro, que sim, é muito mais importante do que o Campeonato Mineiro, mas dá para casar bem as duas coisas, né? E aí é impossível ficar jogando com o time titular 4 jogos consecutivos, né? São 4 jogos em 12 dias, se eu não me engano. Então tem que ter um jogo aí para, entre aspas, sacrificar. Então seria realmente o de quinta-feira contra o Democrata. É isso. Inclusive, assim, até para embasar um pouco mais essa possibilidade de time alternativo, na Central da Toca a gente tem aí a tabela completa do Campeonato Mineiro, tá? Aí vocês veem em grupo A, liderado pela URT, em segundo, Democrata de Valadares, nosso próximo adversário, em terceiro, Atlético Mineiro, quarto lugar, Uberlândia com 2 pontos. No grupo B, o América e o Pouso Alegre lideram, ambos com 7 pontos aí, disputando ponto a ponto a liderança. O Betim tem 5 pontos, o Tombense 2,
E o Cruzeiro caiu num grupo um pouco mais tranquilo, né? Um grupo assim que ele está com 6 pontos, 2 vitórias e aquela derrota na estreia. O Norte tem 2 pontos apenas. O Itabirito e o Atlético, 1 ponto. Nessa próxima rodada agora, do meio de semana, o Cruzeiro recebe aí o Democrata em casa, na quinta-feira. A gente tem clássico entre América e Atlético. Do nosso grupo, o Itabirito joga fora de casa contra o Uberlândia, não é um jogo simples. E o Atlético joga fora de casa contra o Pouso Alegre. Além disso, tem também Tombense Norte, Betim e o RT. Nessa situação do Cruzeiro na tabela aqui, com esses 6 pontos, será que dá para a gente pensar numa classificação até antecipada, Pedrão? Ah, com certeza, meu caramujo. Tem que pensar. E seria interessante que o Cruzeiro conseguisse conquistar essa classificação antecipada. A gente lembra do ano passado como foi ruim, né? O Cruzeiro ficar ali naquela incerteza e aí acaba conseguindo, e aí depois a gente sabe o que aconteceu. Mas por mais que o campeonato estadual ele não seja aquela coisa que todo mundo está muito focado, mas é interessante também dar tranquilidade para o trabalho, você fazendo uma boa campanha, e aí a possibilidade de conquistar essa classificação antecipada ela é muito interessante. E só a minha parte aí, caramba, sobre essa questão do time, né, titular ou reserva, eu concordo muito com o Caio. Acho que é um jogo para colocar os reservas ali, dar mais rodagem para esses jogadores, poder observar mais esse grupo e preparar o nosso time titular para o confronto contra o Atlético Mineiro. O adversário não está vivendo um bom momento no campeonato estadual, tem todo o aspecto ali, mas é sempre importante a gente ponderar o peso que tem um clássico, e é um confronto diferente, onde as forças elas acabam se igualando, independente da qualidade de um ou de outro. Então, tratar também com seriedade esse jogo, ninguém ganha jogo de véspera, então é legal que o Cruzeiro possa aí preparar melhor seu time titular para esse confronto, dar oportunidade dos reservas jogarem contra o Democrata, e aí, claro, né, se acontecer aí a situação do Gerson sair no bid até lá, seria legal, e eu falei isso em outra live aqui, mais o Samuca, dar a ele ali contra o Democrata 20, 30 minutos, seria bem legal para a gente poder também colocar ele já meio que em forma, pensando na utilização dele no confronto do fim de semana contra o Atlético Mineiro. É uma hipótese, Samuca, se o Gerson estiver no bid até quarta dele ser relacionado, pelo menos? Então, Caramujo, eu acho que ele vai estar no bid. Vou até tentar aqui uma atualização, mas tem tempo, né? E ele já vem trabalhando com o grupo. Agora, de forma... Até podemos atualizar aqui que o Gerson está treinando agora de forma integral com o grupo, né? Totalmente aí à disposição do Tite. Eu acho que se ele estiver no bid, pode levar para o banco e dando alguns minutos, né? Jogar ali 20, 25 minutos é importante. Se não for quinta para domingo, com toda certeza ele será relacionado, né? Acho que se ele vai para quinta, se o Cruzeiro até divulga isso, dá para chamar o torcedor, né? 18h30, horário pesado, dessa vez aí não vai ter como. Quer dizer, o torcedor do Cruzeiro, ele surpreende a gente sempre, né? Mas eu acho que o público vai ficar ali na casa de uns 20 mil, que não é um público ruim. E quem puder, claro, bora lá apoiar. Mesmo sendo, se for realmente um time todo reserva, vai ser um time bem legal para acompanhar, viu, Caramujo?